Olá, meu nome é Luciana Colombo, eu sou professora da disciplina de Representação Gráfica 2 do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este é o primeiro vídeo de uma série que pretende apresentar um processo de representação gráfica de projeto arquitetônico de pequeno porte, utilizando a plataforma BIM. Nesse caso, vai ser o ArchiCAD 24. E nós vamos passar por diferentes níveis de detalhamento. Iniciaremos com alguns desenhos com um nível mais baixo de detalhamento, que seria equivalente a diagramas, esquemas, estudos analíticos, ou dentro de uma lógica de processo projetual seria parte dos estudos preliminares. Numa escala, por exemplo, 1:200, 1:100, quem sabe, já subindo um pouquinho e nos aproximando então aos poucos de um nível de detalhamento médio, que seria equivalente à etapa de anteprojeto, numa escala 1:75, 1:50, e por fim, a gente pode avançar para um nível de detalhamento mais alto, equivalente a um projeto executivo, com detalhes, corte de pele, corte setorial, com escalas 1:20, 1:25 e detalhes 1:10, 1:5. Então, nesses exemplos, nós vamos, aqui nesses tutoriais, eles complementarão as nossas aulas expositivas, teóricas, demonstrando aplicações práticas desses conhecimentos. E o método aqui de trabalho vai ser o redesenho de um projeto existente, que no caso o selecionado para o exemplo desses tutoriais vai ser o projeto de casa-pátio geminada, projetada pelo arquiteto Mies van der Rohe em 1931. Mas a ideia é que cada aluno use o seu próprio projeto, um projeto que selecionou. Então, vocês vão extrair os princípios, as estratégias de representação, os procedimentos, ferramentas, tudo isso, e entender como elas funcionam e aplicar num contexto diferente, num projeto diferente. Então, quer dizer, o procedimento didático ele não vai ser simplesmente cópia mecânica de passos. Ele vai ser de extrair princípios e demonstrar o seu entendimento através da aplicação deles, adaptação em contextos diferentes. Então, seguindo essa lógica aí de complementação do que nós vimos em aula, nesse momento eu vou apresentar uma plataforma BIM, no caso, como eu comentei, o ArchiCAD, e nós vamos ver por que ela é uma plataforma BIM na prática, um exemplo mais concreto, digamos, né? Então, como é que a gente pode identificar uma plataforma BIM? Primeiramente, vamos ver o que ela tem, o que ela mantém, o que ela tem de semelhante com relação a plataformas digitais de representação arquitetônica mais tradicionais, mais convencionais, que mais pessoas, então, já têm mais tempo de existência e que as pessoas já estão mais acostumadas. Como as plataformas CAD, que é de desenho assistido pelo computador, sendo um dos exemplos mais populares o AutoCAD. Essa ferramenta, ela basicamente é uma prancheta digital, uma prancheta virtual, digamos. Ela segue a lógica do desenho de prancheta, né, com lápis, nanquim, que é baseado em linhas, que representam, então, plantas, cortes, fachadas, e são desenhos separados uns dos outros. Então, a cada momento que eu faço uma alteração, por exemplo, numa planta, eu tenho que depois ir no corte, na fachada e fazer os ajustes necessários. Então, o que acontece? Que o BIM, ele incorpora, ele não descarta essas ferramentas que já existiam, ele vai incorporar e ele vai depois acrescentar novas ferramentas, novas possibilidades. Então, onde é que dentro dessa plataforma BIM você vai encontrar essas ferramentas que são de linhas, que seriam um desenho vetorial, uma prancheta digital, que é utilizada principalmente para documentação 2D, bidimensional, né, de vistas ortográficas. No caso, está aqui nessa aba de documentação. Essa aba, ela tem, então, diversas ferramentas que lembram muito ferramentas dessas plataformas CAD. A maioria tem os mesmos nomes, vão haver, assim, alguma pequena diferença de nomenclatura. Por exemplo, essa ferramenta que se chama Trama seria o equivalente à Ashura do AutoCAD.
Já a ferramenta linha, que eu acho que é a mais básica de todas, é a mesma. Então, quer dizer, você pode... Seria o Line, né, do AutoCAD. Bom, eu vou, só para ilustrar, eu vou usar essa ferramenta linha para desenhar uma parede, para a gente fazer um estudo aqui do que cada plataforma oferece. Então, eu estou aqui num ambiente que é como se eu estivesse com um CAD dentro do BIM. Eu vou desenhar aqui nessa área gráfica uma linha de 3 metros e eu vou copiar essa linha a 20 centímetros de distância. E agora, dentro de um contexto de desenho vetorial, nós sabemos que essas duas linhas podem ser usadas para representar uma parede, uma convenção de parede. O que acontece é que nós entendemos, fazemos essa leitura, mas o computador, o software, ele não sabe, ele só sabe que aquilo são duas linhas. Então, nós vamos, tendo isso em mente, né, vamos seguir em frente. Vamos ver o que mais que a plataforma BIM tem a oferecer. Então, vocês sabem que que ela mantém de ferramentas que a gente conhece. Nós podemos pensar assim naquelas plataformas de modelagem 3D, que seriam as maquetes eletrônicas. O exemplo mais popular, acredito eu, no momento, seria o SketchUp. Então, aqui dentro do BIM, nós temos um SketchUp, entre aspas, que seria nessa aba aqui de modelagem, essa ferramenta aqui que se chama Morph, ela seria um equivalente ao SketchUp, porque ela oferece uma modelagem com planos e volumes genéricos. Eles ainda não têm o I do BIM, né? Porque é o Building Information Modeling, o modelo de informação da construção. É diferente de um software de modelagem 3D, que tem a modelagem da construção, mas não tem a informação associada. Então, vamos experimentar essa ferramenta Morph, só para a gente entender essa lógica. Quando a gente vai fazer uma modelagem 3D, sem informação, sem o I do BIM, a gente... como se estivesse no SketchUp. Eu não trabalho em uma vista em planta, eu trabalho numa vista 3D. Então, eu vou lá no 3D, que é onde, em geral, é onde a gente mais usa, né? Eu posso ver uma vista em planta, mas a característica mais próprio desse tipo de modelagem 3D, que seria uma maquete eletrônica, é o ambiente 3D, que é mais intuitivo, porque é como a gente visualiza o mundo em perspectiva. Então, eu vou desenhar aqui uma parede, tá? Da mesma maneira que eu fiz uma parede em planta ali, seguindo a lógica CAD, eu vou fazer uma parede seguindo a lógica de uma modelagem 3D sem o I, da informação. Então, eu vou desenhar aqui uma planta que vai ter a parede, tá? Que vai ter 3 metros por 20 centímetros de espessura e a altura vai ter 3 metros. Bom, fiz isso. Nós temos aqui, de novo, eu estabeleci uma convenção de que isso aqui é uma parede, mas o software não sabe. Ele só sabe que isso aqui é uma geometria, que tem certas dimensões. Se eu clico aqui, ele diz, isso aqui é um morph, isso aqui é um volume genérico, tá? E aqui, então, nós já começamos a ver algumas coisas que o BIM vai oferecer, tá? De diferencial a partir de agora. Aqui no 3D, nós temos essa vista e automaticamente, tudo que eu modelar aqui nesse 3D, seja um objeto genérico como Morph ou um objeto paramétrico, que é característico do BIM, que são todos esses outros que estão aqui nessa aba de modelagem, qualquer coisa que eu modelar aqui nesse ambiente, ele vai aparecer já direto na planta. Então, por exemplo, essa parede que eu desenhei ali, ela está aqui em planta. Qualquer alteração que eu fizer nessa planta, por exemplo, eu vou copiar essa parede, criar duas paredes, automaticamente vai reaparecer aqui, e vice-versa. Se eu crio uma parede nova aqui,
vai aparecer lá na planta. Então, a partir desse momento, nós temos desenhos que estão conectados, já não estão mais fragmentados, tá? O que vai nos otimizar muito o tempo, porque vai diminuir os erros, né? Eu já não tenho que... Fiz uma mudança no 3D, eu vou lá em outro software e mudo a planta, e depois que eu mudo a planta, mudo a fachada, etc. Não, aqui já está tudo integrado. Tanto as fachadas, os cortes, as plantas, o 3D no caso. Isso, até o SketchUp Pro, ele oferece essa integração entre documentação, plantas, vistas ortográficas e o 3D, mas não de uma forma tão integrada, porque essa conexão ela acontece principalmente pelo layout que está disponível no SketchUp Pro e que ele é quase que como se fosse um software anexo, separado, então aqui a integração é muito mais direta. E além disso, como nós veremos mais adiante, existem muitas configurações que nos permitirão um maior controle e maior precisão. Então, realmente, nós vamos ter ganhos significativos. Bom, outro elemento que aí sim, próprio de BIM, realmente, que não vai haver discussão sobre isso, é os objetos paramétricos que estão aqui nessa aba de modelagem. Então, agora eu vou desenhar uma parede dentro da lógica do BIM. Vou sair do CAD, vou sair da modelagem 3D e entrarei no BIM. Eu vou usar, por exemplo, quero desenhar uma parede, posso desenhar uma parede tanto em planta como em 3D, tanto faz. Vou desenhar uma parede aqui de 3 metros. Vou ter que voltar aqui. 3 metros. Tá. Desenhei essa parede. Você viu que com um clique defini a dimensão dela, ela já apareceu aqui. Eu poderia também ter desenhado ela direto aqui, com 2 cliques. E, por exemplo, aqui agora o ArchiCAD, ele já sabe que isso aqui é uma parede, ele sabe que isso então ele já definiu direto a altura, ele associou a altura dessa parede com a altura do pavimento onde ela foi desenhada. E então, no momento que a altura da parede está vinculada ao pavimento, eu posso simplesmente mudar a altura do pavimento e todas as paredes podem se ajustar. Então, não preciso ir parede por parede ajustando, posso ajustar todas ao mesmo tempo. E se for o caso, eu tiver uma parede que não está associada, vinculada a esse pavimento, por exemplo, uma mureta mais baixa, é só desvincular. Mas você vê que no momento que a gente começa a trabalhar com objetos paramétricos, eles já vêm com algumas informações que no momento que já se sabe que isso é uma parede, nós já vamos ter vários parâmetros que estão aqui nessa aba superior que vão já automatizar um pouquinho o processo e facilitar, porque, né, por padrão a gente sabe que a maioria das paredes vai estar seguindo a altura dos pavimentos. E aí eu posso ir personalizando essa parede, posso dizer, por exemplo, que em vez de ter uma espessura de 10, eu quero que ela tenha uma espessura de 20 centímetros. Eu posso dizer que ao invés de ter uma parede de material genérico, que ela vai ter um tijolo cerâmico. E no momento que eu faço essas alterações aqui de novo, eu vou lá em planta e as alterações aparecem. Você vê que essa trama aqui, ela é uma trama que representa o tijolo. E eu posso, se não gostar dessa trama que vem como padrão aqui do ArchiCAD, posso personalizar, mas o interessante é que o material ele já vai ter uma representação tanto em 3D, como em planta, em corte, enfim, os outros desenhos. Tá? É importante ressaltar que nós temos então essa série de ferramentas que elas vão compreender os principais elementos de uma construção. Então, o que vai acontecer aqui é que eu vou ter quase um canteiro de obras virtuais. Eu vou realmente simular a construção de uma edificação de uma maneira muito mais próxima da realidade. A materialidade pode-se chegar, se quiser, né, no nível de proximidade do que vai ser construído, muito mais completo, com muito mais definições, informações agregadas ao modelo, né? E
eu não preciso me restringir. No momento que você começar a avançar o seu conhecimento, começar a fazer projetos mais complexos, você vai ver que não é simplesmente, eu quero a ferramenta Pilares só para fazer pilares. Não. Você pode, em algum momento, usar uma ferramenta para outra coisa que ela não precisa se restringir ao título aqui, né? Por exemplo, eu poderia usar essa ferramenta Pilar para construir uma lareira personalizada. Ela tem uma série de parâmetros que me permite fazer isso. Então, se eu for aqui na biblioteca de objetos e nenhuma das lareiras que estão aqui me agradem, porque tem uma específica que eu quero fazer, eu não vou ser limitada pelo software. Eu vou utilizar as ferramentas que ele oferece e ir adaptando e criando. Então, realmente, tem muita margem aqui para a criatividade. Tá? E os objetos aqui, no caso os móveis que estão nessa ferramenta, nessa objeto, tem uma biblioteca de móveis, também não preciso me restringir a ela. Suponhamos que eu não encontre nenhum móvel que me agrade, eu posso importar móveis que existam em plataformas, bibliotecas na internet, semelhantes ao Warehouse do SketchUp, que muitos conhecem, muitos estão acostumados. Nós temos também plataformas como, sites como o Bean Components, onde eu posso baixar outros arquivos adicionais e importar. Ou também eu posso criar objetos paramétricos dessa maneira que eu falei para vocês, usando as ferramentas existentes e combinando elas de maneira a criar coisas novas. E ainda, agora nessa versão do 24 do ArchiCAD, existe uma ferramenta acrescentada, que na verdade é uma extensão que você pode incluir no software, que vem aqui em Arquivo, Bibliotecas e Objetos, que é o Paron. Aqui você tem uma oportunidade de, através de programação visual, criar objetos paramétricos novos e personalizados, tá? Então, realmente, bastante ampla, as possibilidades são bastante amplas. E também há a possibilidade de você inserir, suponhamos que você encontrou um objeto no SketchUp, na Warehouse do SketchUp, que você gostaria de inserir aqui, você pode fazê-lo pela ferramenta Interoperabilidade, aqui em Arquivo Interoperabilidade, que é um dos elementos também característicos. Além de objetos paramétricos, outro diferencial da plataforma BIM é a interoperabilidade, é você poder trazer arquivos de extensões diferentes. No caso, o ArchiCAD ele tem o formato PLN, que é o formato básico dele, e então eu posso trazer um arquivo de extensão SketchUp, eu posso trazer um arquivo de extensão DWG, eu posso trazer um arquivo de diferentes formatos e ir agregando ao projeto conforme forem surgindo as necessidades. Então, a ideia dessa interoperabilidade é facilitar o processo. Então, sempre o modelo BIM ele vai integrar todas as informações num lugar só. Então, vai ficar muito mais fácil fazer a gestão dessas informações e garantir que todas as pessoas que estão participando do projeto estão acessando a versão mais atualizada e mais completa. E aí a gente vai tentar compatibilizar tudo isso. E tentar assim, integrar esses arquivos sem perda de dados, sem distorção de dados, né? Isso vai acontecer por interoperabilidade. E nós temos essa extensão IFC, que é própria do BIM, que é uma extensão, é um formato de arquivo aberto, neutro, que não é associado a uma marca específica de software. Então, por exemplo, nós temos diferentes software, marcas, entre aspas, né, de software BIM. Por exemplo, esse aqui, o ArchiCAD é da Graphisoft. Nós tem o Revit, que é da Autodesk. Tem o Vectorworks, também, que é uma outra plataforma BIM. Suponhamos que nós estamos numa equipe, né? E já se prevê que no momento que você esteja trabalhando profissionalmente, você pode estar com uma equipe interdisciplinar, né? Por exemplo, trabalhando com engenheiros de diferentes áreas, o elétrico, o hidráulico, o estrutural, etc. E aí todos estão trazendo as informações para um lugar só, para que haja essa compatibilização e que o projeto todo saia o mais perfeito possível, né? Que não tenha, por exemplo, um cano passando no meio de uma viga e que aí depois o forro vai ter que ficar mais para baixo, etc. Então, para evitar todas essas confusões que poderiam
causar um custo muito maior para a obra, um grande desgaste, é a facilitar, então, essa integração de informações. E aí o IFC, que significa Industry Foundation Classes, é o nome, é um arquivo que vai tentar, então, superar essas barreiras aí e permitir a integração de informações independente do software que você estiver usando. Essa é a ideia, esse é o propósito, tá? E por fim, nós temos, já entrando nessa questão aí de se trabalhar em equipe, que quanto mais complexo for o projeto, mais necessário vai ser. E aí essa gestão do trabalho em equipe começa a ficar também nós temos que prestar atenção em como isso vai acontecer, nós temos que organizar esse processo e tentar facilitar ele o máximo que for possível. Então, entra o terceiro aspecto, a terceira característica diferencial do BIM, que é a colaboração. Então, é o trabalho em equipe simultâneo no mesmo arquivo. Então, não só nós podemos juntar arquivos num lugar só, mas também podemos trabalhar simultaneamente. E isso aqui no ArchiCAD acontece através do Teamwork. Abrindo a paleta de Teamwork, nós temos, então, nós vamos ter, no momento que a gente entrar online, ou seja, se conectar através de uma rede, através de internet, nós teremos uma lista, né, de usuários. E, por exemplo, eu poderia ser uma participante do projeto e suponhamos que eu seja designada para trabalhar com essa parede, editá-la e detalhá-la. Bom, eu posso vir aqui, selecionar essa parede, reservar, trabalho com ela sem ter perigo de que outra pessoa edite ao mesmo tempo e cause uma grande confusão. Não, eu reservei, estou trabalhando e quando eu terminar, eu vou liberar essa parede. E aí, então, o grupo vai, né, tendo a gente vai trabalhar no mesmo arquivo, as informações concentradas num lugar só, as atualizações acontecendo, então, em tempo real, assim, a gente vai estar sempre com a versão mais atualizada do arquivo. E vai otimizar muito o nosso trabalho, vai organizar, né? Então, essa competência de trabalho em equipe, que é importante, não é o software que vai oferecer isso para vocês, mas o software vai fornecer ferramentas que vão facilitar esse processo. Agora, para chegar nessa etapa de colaboração, é preciso um conhecimento básico do software da plataforma BIM mais sólido. Então, por isso que nesse momento, isso seria para uma etapa mais avançada de conhecimento, de competência no uso do software. Então é isso, com esse vídeo a gente começou então a introduzir essa série de tutoriais e então conseguimos ver mais na prática, assim, um exemplo mais específico de como, do que é o BIM, de como ele se caracteriza, quais são os seus diferenciais.